televisões, então está a haver uma tendência muito grande, e aproveito agora com a Associação da Comunicação Social para dizer que estamos a notar que não está a haver uma devida programação das televisões para garantir o contraditório. Então, alguns dos programas televisivos são claramente tendenciosos para que uma das teses vinque em desfavor da outra. Uma delas é a história que tem a ver, por exemplo, com os processos que nós movemos contra os juízes conselheiros do Conselho Constitucional, aos processos criminais que nós movemos contra a CNE, que passa-se a ideia de que são processos que não têm pernas para andar. Por exemplo, em relação aos juízes conselheiros, a Constituição lhes garante a irresponsabilidade, no sentido de todas as ações, todos os atos por eles praticados no exercício das suas funções, eles não podem ser responsabilizados por esses atos. Então passa-se essa ideia, que é uma ideia quadrada, eu tenho dito que é uma ideia que resulta de muita suruma fumada misturada com outro tipo de drogas não mencionáveis neste espaço, porque não faz uma análise sistemática da legislação. A Constituição da República, ela diz que o juiz conselheiro goza de uma garantia de responsabilidade, é apenas uma garantia funcional, é uma garantia para que ele possa exercer a sua função com a devida independência, com sempre ações políticas e sempre ações sociais. Enquanto ele estiver agindo dentro da lei, enquanto ele estiver agindo dentro das suas competências, o Estado garanta a ele que não vai ser alvo de nenhuma repercussão social, política, partidária, de tudo que seja. Enquanto ele estiver dentro das competências e dentro da lei. No caso em que o juiz não decida de acordo com a lei, fora das suas competências, usurpando competências, como no caso, usaram informação falsa, atividades falsas, exerceram competências que não eram suas, como por exemplo a alteração dos resultados, à espera de pegar 30 mil votos de um partido e colocar no outro. Isso são competências administrativas, operacionais, não são competências do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não age segundo fatos, segundo dados. A ação do Conselho Constitucional é uma ação que tem a ver com aquilo que chama de ação jurisdicional. Eles atuam sobre procedimentos, sobre decisões que são tomadas. É assim, é a competência do Conselho Constitucional. Alterar dados, modificar dados, fazer a tal chamada, usaram um termo, no caso, que era a reverificação, é um termo que não existe, nem na lei orgânica do Conselho Constitucional, nem na lei eleitoral, nem na Constituição da República, não existe nenhuma competência para o Conselho Constitucional fazer a reverificação. Essa é uma competência que foi lhes atribuída, que ao abrigo do Código de Processo Civil chama-se isso de excesso de poder ou abuso de poder. Então, se o Conselho Constitucional e os seus juízes atuaram fora da lei, conforme todas essas coisas que eu disse aqui, então significa que aí a lei tem uma outra abordagem, que é justamente na lei orgânica do Conselho Constitucional existe uma cláusula que se refere quando o juiz conselheiro cessa a função, antes de terminar o mandato. E uma das razões que pode levar o juiz conselheiro a cessar funções é quando ele age justamente fora das suas competências e ele faz abuso do poder, o que pode levar a ter um processo disciplinar e um processo criminal. Portanto, está na própria lei orgânica do Conselho Constitucional prevista as situações em que se pode mover um processo disciplinar contra o juiz conselheiro, as situações em que pode ser movido um processo criminal contra o juiz conselheiro. Logo, todas essas teses que dizem que os juízes conselheiros não podem ser responsabilizados criminalmente porque eles gozam de responsabilidade, são teses que, conforme eu disse, resultado dos efeitos da suruma em muitas cabeças desses pseudo-documentadores. Porque processos criminais existem para qualquer cidadão nessa cidade nesse país. O próprio presidente da República, que é o número 1 do país, está claro na Constituição, quando ele comete crimes, que ele responde perante o Tribunal Supremo. Crimes que ele comete nas suas funções. Os crimes que ele comete fora das suas funções, ele responde perante os tribunais comuns. Então já está claro, o próprio Presidente da República
merda. Agora, quem são esses juízes conselheiros que não podem responder criminalmente pelas suas falcatruas? É uma tese para mim. Não precisa ser alguém que estudou direito, é preciso ter um bocado só de 2 dedinhos ou pelo menos o cérebro do tamanho de uma ervilha. É suficiente para perceber que essa tese é uma tese esquizofrénica, quer dizer, não tem nenhuma base, nenhuma. Então, estava a falar disto no sentido em que estas questões que eu estou aqui a levantar, nós aproveitamos o momento em que estamos com a população para esclarecer isto. Para esclarecer, por exemplo, mais um elemento que eu posso aproveitar e partilhar convosco. Uma das questões que até a Ordem dos Advogados e também o Tribunal Supremo veio a reforçar exatamente a nossa tese é que, ao nível do Código de Processo Civil, se impõe que todas as sentenças dos tribunais elas devem ter fundamento. Quando uma sentença não tem fundamento, a sentença é entendida como uma sentença de efeito nulo. Ok? Não só a sentença tem que ter fundamento, como os atos também têm que ser fundamentados. Por exemplo, o ato de fazer reverificação tem que ser fundamentado na lei. Eles têm que dizer qual é que é a norma específica ou da lei orgânica do Conselho Constitucional ou da lei eleitoral que fundamenta e que sustenta eles fazerem a reverificação. Quando eles não conseguem fundamentar qual é a base legal de um ato, logo esse ato é entendido como ausente de fundamento. E se não tem fundamento, logo aquele ato também é nulo. Então, percebem? Esta é a explicação básica, linear e simples. Então, nós, quando vamos agora termos com a população, e essa é uma das nossas questões, vamos explicando à população estes detalhes todos aqui, clarificar as pessoas, porque vocês sabem, matéria de direito são matérias técnicas e basta aparecer um mercenário qualquer que se enquadra num G40 ou é pago tanto um pouco de peixe frito pelo Partido Frelimo, ele coloca uma gravata ali nos mamaninhos e um casaco aparece, vale engomado, vai defender do que não é possível, tudo está certo, não sei o que, defender esta burla, esta fraude que acontece. Então, nós aproveitamos em linguagem simples, clarificar a população e também colocarmos as pessoas animadas, porque muita gente, às vezes, eles utilizam isto para ver se conseguem abater psicologicamente as pessoas e se prepararem para consumar a sua fraude. Mas a fraude, ela não vai acontecer. Aqui em Maputo vão governar? Não! Maputo o quê? Não vão governar! 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 Não, a marcha já vai longa quando é alguém que não conhece processos políticos. Quando é alguém que tem o cérebro de uma criança que talvez nasceu há 3, 4, 5 dias, que conhece um pouco de história, sabe muito bem, as grandes marchas foram bem sucedidas. Por exemplo, há marchas que foram feitas pela COSATU. Sabes que o apartheid de África do Sul não caiu por causa do exército do ANC. O apartheid de África do Sul caiu por causa das marchas dos sindicalistas negros sul-africanos, que é a COSATU. Quantos anos duraram as marchas? Foram anos de marcha. E temos muitos exemplos para ir. A marcha sobre Roma, saímos da África, vamos para a Europa. A marcha sobre Roma na Itália, que depois o regime, quanto tempo durou? A marcha que levou à quebra do muro de Berlim, quantos anos durou? Portanto, não venham com essa história. Portanto, quem tem um pouco de conhecimento de história teria vergonha de dizer uma coisa como essa. Muito obrigado.